Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Lucas, capítulo 9. Não é? Vamos refletir aqui. Não é? Depois a gente vai adorar e depois nós já vamos ceiar. Então é um tempo para nós meditarmos, analisarmos aí a nossa vida. Então Lucas capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, mas a partir do 51, que diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Jesus, a gente inicia aqui esse versículo 51, iniciando o quê? Falando que ele estava indo para Jerusalém. E Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E ele ia o quê? Ser preso, ele ia ser açoitado e ele iria morrer. Ainda assim, Jesus não fugiu do seu propósito. Conta aí para quem está perto de você. Fala assim: isso aí é algo para mim e para você. É algo que nós devemos aplicar à nossa vida. Porque quando nós sabemos que vamos para um lugar e que vão nos perseguir por aquilo que defendemos, a gente corta a volta e fala: vou nada, vou arrumar a tribulação para minha cabeça. Jesus sabia do propósito dele em Jerusalém e ele não fugiu daquilo que Deus tinha para a vida dele. Independente se vamos enfrentar perseguições ou perigos, não podemos fugir dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. No mundo, fala assim: o Senhor não prometeu um mar de rosas. Conta aí, fala assim: se você espera um mar de rosas, fala assim, pode começar a orar, pedir para Deus te levar. Porque mar de rosas é só no céu, gente. Enquanto nessa terra teremos aflições, teremos adversidades, não é? Então se quisermos o quê? Viver no mar de rosas, pode falar assim: Senhor, me toma dessa terra, porque eu não quero mais, né? Se não, prepara os lombos aí, não é? Bota a faixa do ramo na cabeça e bora lá, que Deus é conosco, amém? Fala assim: não temas o que pode te fazer o homem, porque Deus é com você. Aleluia. Então isso não faz parte mais da ministração, mas precisamos ter em mente isso, que não podemos fugir dos planos, dos propósitos de Deus para a nossa vida, independente se vamos encontrar pessoas que nos perseguem, pessoas que nos rejeitam, pessoas que não aprovam, que não vivem na mesma fé que nós. Nós precisamos o quê? Guardar, reter a palavra daquilo que o Senhor nos confiou. Mas o Tiago e o João foram os mesmos que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus não levou todos os discípulos, levou apenas quem? Pedro, Tiago e João. Então eles viram milagres, eles viram o sobrenatural de Deus, eles presenciaram Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus não havia despedido a multidão com fome, mas falou assim: viu, dá de comer. E eles queriam despedir o povo, porque falou assim: viu, como é que nós vamos fazer com essa quantidade de gente aqui, né? Afinal de contas, quem vai ficar sem comer somos nós. E Jesus falou assim: viu, dá para eles de comer. E ainda depois de fazer isso, ainda sobra 12 cestos cheios. Mas aí Jesus, ao passar por Samaria, não é? O povo rejeita eles, não os acolhe. Tiago e João, então, tomados por aquele espírito, fala assim: o João, fala assim, o Joãozinho, aquele que diz que era muito amado pelo Senhor. Pode continuar, gente. Fala assim: aquele que disse que era muito amado pelo Senhor, toma parte na conversa. Fala assim: quer que a gente ore para que caia fogo do céu, que nem Elias? Só que Elias não mandou matar o povo. Elias fez um desafio para que houvesse resposta do Deus verdadeiro.
O povo matou aqueles profetas porque eles colocavam um tropeço diante do povo de Deus, porque eles não adoravam um Deus verdadeiro, mas eles incitavam o povo a adorarem Baal. É uma coisa totalmente diferente daquilo que João e Tiago propuseram aqui. E Jesus interrompe eles e faz a seguinte pergunta: viu? Que espírito que vocês estão servindo? O que vocês estão fazendo comigo até agora? Viu? Só para vocês entenderem, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Quantos de nós no nosso dia a dia, ao encontrarmos com alguém que nos persegue, alguém que nos calunia, alguém que fala mal da gente, alguém que nos prejudica, a gente fala o quê? Que ele é filisteu, incircunciso, malequita. Oi, bom dia. Tudo bem? Amém? Vai me pagar certinho. Aqui quebre a cara também, que tropece, que dê com a cara no chão. Dá uma perguntadinha aí para quem está perto de você assim: você não faz isso não, né, crente? A gente precisa saber a que espírito nós pertencemos e agir de acordo com isso. Jesus não veio aqui para destruir. Da nossa boca, nas nossas atitudes, também não podem ser encontradas atitudes que destruam ninguém, porque as nossas palavras, elas têm poder. Elas têm poder de salvar ou elas têm poder de condenar. E precisamos saber primeiramente a que espírito nós pertencemos: ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio para salvar e resgatar aquele que estava perdido, aquele que estava nas trevas. Ou se estamos compactuando com as obras infrutuosas das trevas, que veio para matar, para roubar e para destruir. Porque se nós tivermos a intenção também de prejudicar aqueles que nos prejudicaram, então não sabemos ainda a que espírito nós pertencemos. Precisamos identificar e sondar o nosso coração, as nossas intenções. Jesus disse o quê? Que nós devemos perseguir os nossos inimigos? Foi isso que o Senhor ensinou lá no Sermão da Montanha? Não, Ele disse o quê? Amai os vossos inimigos e abençoai aquele que vos persegue. Quantos de nós temos orado por aqueles que nos perseguem? Quantos de nós temos amado o nosso inimigo? Porque todos aqui, sem exceção alguma, já fomos inimigos da cruz. E Jesus nos amou a tal ponto de morrer nessa cruz por nós, ainda que a gente não fosse merecedor de nada. E muitas vezes, apesar de caminharmos com Cristo, de vermos a nossa vida transformada, de termos a nossa família restaurada, casamentos restaurados, filhos sendo iluminados com relação à palavra do Senhor, filhos que buscam a face do Pai, temos desfrutado da bondade, da fidelidade, da saúde, da paz, da alegria, porque temos paz com o Senhor. Não é que não temos problemas, mas temos paz. E no momento da adversidade, estamos nos associando ao mal e usando os nossos lábios para propagar não as boas novas, mas para o quê? Para nos unir às trevas, chamando de filisteu, incircunciso. Estou usando esse nome, tá, gente? Mas normalmente não é esse nome que a gente usa, nem com aquele que cruza o nosso caminho no trânsito, que pega a nossa vaga que a gente estava lá aguardando para estacionar. Precisamos saber a que espírito nós pertencemos e nos portar dessa forma, nos crucificando, esmurrando. Foi o que o apóstolo Paulo declarou: esmurro o meu próprio corpo, porque a vontade da nossa carne é ser agradada, não renunciar o seu eu. Precisamos aprender e aplicar essa verdade em cada um dos nossos dias. Espera aí, Jesus veio para salvar aquele que estava perdido, e eu sou um representante, porque eu também estava perdido. E da mesma forma, não como aquele primeiro mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amar o próximo como a ti mesmo, eu digo que é fácil, porque eu mesma condenaria. Falei assim, viu, se eu te virar a cara, pode virar a cara para mim, porque afinal de contas, se eu virei a cara, eu mereço a mesma coisa, amém? Amém, gente? Amém? Porque a gente usa a mesma medida. Mas Jesus declarou assim: novo mandamento vos dou. Fala, oi? Não, conta aí para quem está perto de você. Fala assim, novo mandamento
fala, onde está isso? Está na Bíblia. Jesus disse assim: ama o teu próximo como eu vos amei. E essa é uma nova medida, porque o Senhor nos amou quando a gente não merecia nada. Pergunta aí para quem está perto de você: você sabe a que espírito você pertence? Agora você fecha os seus olhos e pergunta para você mesmo: a que espírito eu estou pertencendo? As minhas atitudes, elas estão glorificando, exaltando e se parecendo com o do meu Senhor? Ou eu estou caminhando procurando os meus próprios interesses? E ai daquele que atravessa o meu caminho, ai daquele que pisa no meu calo. A minha boca está sempre pronta para disparar contra essa pessoa. Senhor, nos perdoe, porque por diversas vezes não sabemos, não reconhecemos, na verdade, de que espírito nós pertencemos. O Senhor não veio para condenar, mas o Senhor veio para salvar, para resgatar, para dar vida, para libertar. Senhor, nós não somos aqueles que querem encarcerar ainda mais aqueles que vivem em trevas. Nós queremos ser aqueles que dá vista aos cegos, que tira da prisão os presos, que liberta os cativos e oprimidos de coração. Queremos ser aqueles, Senhor, que confessam com os lábios o teu grande amor, o mesmo amor com que fomos resgatados, Pai, pelo Senhor, quando não éramos merecedores, ainda que até hoje não sejamos, pois não somos perfeitos, e em tudo, Senhor, nós somos dependentes de Ti. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos lábios que praguejaram, que amaldiçoaram, que ao invés de amarmos, que ao invés de abençoarmos, nutrimos ódio, nutrimos raiva e declaramos, Pai, palavras de feitiçaria, Senhor, palavras de maldição contra aqueles que o Senhor colocou até mesmo para que tivéssemos a oportunidade de abençoar, tivéssemos, Senhor, a oportunidade de amadurecer e fazer cumprir o Teu mandamento com o mesmo amor com que fomos amados por Ti. Aprendemos a amar uns aos outros, ó Senhor. Senhor, nós precisamos ser aperfeiçoados em Ti. Precisamos, Senhor, ter o nosso coração inclinado e o nosso ouvido, Pai, disposto a ouvir e a discernir a Sua voz. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome e ao Teu reino seja toda a honra, seja toda a glória. Pai, que as nossas vidas Te glorifiquem, que as pessoas reconheçam que somos diferentes. Somos diferentes, Pai, não porque somos melhores, mas porque somos servos uns dos outros, porque Jesus não veio para servir, Jesus veio para ser servo. E assim como o Senhor é, que assim sejamos nós, Pai, dia após dia, na nossa conduta.